E o Elvis continua na nossa cultura através também de espetáculos musicais. No ano passado, dois em cartaz. O Rei do Rock, que foi escrito, protagonizado, idealizado pelo Betinho, pelo Beto Sargentelli. E depois, no segundo semestre, um outro musical, se chamado Elvis, A Musical Revolution, dirigido pelo Miguel Falabella. E o Betinho já tá com a gente? Já tá, Gui? Já. Beto Sargentelli tá aqui conosco, Sabino. O Betinho, ele tem uma história muito bacana. Ele é ator, cantor, já fez vários espetáculos da Broadway, uma lista imensa, ganhou vários prêmios. Mas ele foi encarou o desafio de escrever um texto. E escreveu o primeiro musical biográfico do Elvis aqui no Brasil, O Rei do Rock. Desde 2017 ele estava em cima desse trabalho, desse projeto, e o Betinho depois, né, quando conseguiu levantar todo o espetáculo, ele foi aos Estados Unidos e fez a rota do Rei do Rock, né? Ele foi na casa do Elvis, ele foi em Graceland, e o Betinho tá com a gente aqui agora para contar um pouco, né? Porque foi sucesso no Rio de Janeiro, sucesso em São Paulo, o Betinho já falou isso em várias vezes, em várias entrevistas, que é uma homenagem ao pai também, né, Betinho? O Sim, pai do bom Beto dia, que pessoal. já não está Oi, mais nesse plano, mas era um cover do Elvis, né? Bom dia para você, Beto. Bom dia. bom Bom dia, dia. pessoal. Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Danilo, sempre maravilhoso, sempre um apoiador da cultura, dos nossos espetáculos. Realmente é uma data muito importante hoje, né? São 90 anos aí que Elvis veio ao mundo, né? Temos aí essa data tão emblemática de um ícone, né? Que mudou totalmente a música e a cultura pop. Então, realmente foi um prazer e é um prazer, né, interpretá-lo, principalmente dentro desse espetáculo que o Danilo citou, que é o espetáculo Rei do Rock, né, que é escrito por mim, idealizado e interpretado por mim também. Foi uma pesquisa muito delicada, com muito carinho e com muito esmero também, para encontrar a essência desse cara, né, a essência de Elvis, que é o mais importante, porque ficou, principalmente para o brasileiro, né, que não acompanhou às vezes toda a trajetória do Elvis quanto os americanos, norte-americanos, né? De encontrar esses detalhes das fases dele, né? E não só aquele final de Las Vegas, né? Onde já era ali o declínio, né? Da saúde dele e tudo. Então foi um espetáculo que eu busquei não só o que todos conheciam, mas principalmente o que ainda era desconhecido do grande público. Então, encontrar essa essência, essa ligação dele com a família, essa ligação com o irmão natimorto e todas as influências, né, que realmente houve de certa maneira, um apagamento dessa história, né, das influências dele devido ao preconceito da época. Então, busquei dar luz para todas essas referências e influências e principalmente essa ligação muito especial de alma com a família, sabe? E qual que seria, né? Você contou um pouco aí da trajetória do Elvis Presley, que acho que também ganhou um conhecimento do público geral recentemente com o lançamento do filme, né? Que conta um pouquinho disso. Mas a gente sabe que filme às vezes não segue à risca o que de fato aconteceu. Você que fez toda essa pesquisa, quais seriam os pontos mais importantes para um fã ouvinte nosso, que muitos estão aqui mandando mensagem, entendesse realmente a essência de quem era o Elvis? Sim, muito, muito interessante você levantar essa questão, porque realmente o filme, inclusive, ele foi. Eu lembro que a minha intenção era lançar o espetáculo ainda em 2020, logo após o West Side Story, que eu estava ensaiando, mas entrou a pandemia, né? Então, a ideia era lançar junto com o filme, ou muito próximo ao filme, né? Que também teve um adiamento do lançamento do filme devido à pandemia. E acabou que foi o filme em 2022 e o espetáculo em 2024. Então, sim, é muito bacana a gente ter fãs aqui do Elvis, porque eu sou um grande fã, né? Assim como meu pai foi um grande fã e chegou a fazer alguns shows covers ainda jovem, né? E tudo mais. E a ideia surgiu justamente do falecimento do meu pai, né? Uma homenagem a ele e ao Elvis. Então, há uma ligação de muito coração, assim, com meu pai e com a história do Elvis, né? A gente assistia todos os filmes juntos, tinha uma relação realmente muito
Elvis realmente permeou a minha relação com meu pai. Então, os detalhes que eu encontrei, assim, dentro obviamente, de todo o espectro, né, da pesquisa, foram detalhes, por exemplo, o próprio irmão natimorto, que muita gente vinha conversar comigo após o espetáculo, que não tinha ideia de que ele tinha tido um irmão gêmeo, né, que faleceu no parto. Coisas como o envolvimento dele com a Anne Margaret, né, que enfim, ele teve um envolvimento, um romance, uma fé com a Anne Margaret, ainda antes de casar com a Priscilla Presley. Alguns detalhes também da relação dele com a Priscilla. Obviamente, algumas coisas como uma curiosidade aí mais específica dentro do teatro musical, né, que ele teria sido escalado para fazer o West Side Story, ele seria o protagonista de West Side Story, mas o filme, né, mas o coronel, que era o empresário dele, coronel Tom Parker, proibiu, né, e é uma coisa que não tem no filme, inclusive, aliás, colocam o coronel realmente como um grande vilão, né, dentro do filme, quase um arquétipo ali bem forte, né, mas eu tentei colocar dentro do meu texto e dentro da nossa concepção um coronel que também tivesse boas intenções dentro obviamente, dos defeitos assombrosos que ele tinha, né, de essa questão muito ligada ao dinheiro, que era, enfim, uma coisa que ele manipulava, né, manipulava Elvis, né, desde sempre ele teve essa manipulação, mas ao mesmo tempo ele também tinha o seu carisma, ele também tinha a sua importância dentro dessa história, ajudou o Elvis a se tornar uma lenda, e aonde que começa uma coisa e onde que termina outra, a gente não sabe, né? Mas o Stepan Essessian, que foi o nosso coronel, um grande ator, nosso querido Stepan Essessian, conseguiu imprimir exatamente o que a gente queria, que era esse carisma, ao mesmo tempo essa vilania, na mesma proporção, né? Então, eu tentei encontrar esses detalhes ainda, depois que eu vi ainda o filme do Baz Luhrmann, eu achei muito bacana, porque ele também deu luz a essa relação dele com o B.B. King, né, que era uma coisa que já estava no meu texto, não só o B.B. King, mas principalmente a Sister Rosetta Top, né, que foi uma grande e influenciou demais, não só Elvis, mas o próprio B.B. King e tantos outros, né, ela que era uma mulher guitarrista preta do gospel, que tocava com uma pegada mais do rockabilly, né, então agregou. Então eu tentei, foi até interessante um fato que em 2017, quando comecei a escrever, a Sister Rosetta ainda não tinha sido reconhecida como uma das principais mães ou referências do rock, e eu já tinha desenvolvido essa referência, e aí ela entrou como uma referência do rock, acho que em 2018 ou 2019, como a madrinha ou a mãe do rock. Então, isso eu senti falta, inclusive, no próprio filme do Baz Luhrmann, de ter uma referência mais clara da Rosetta. Ele até coloca Big Mama Morton, mas não coloca a Rosetta. Ô Beto, você sabe que a gente tá com o tempo apertado aqui, mas só pra você que fez a rota ali do rock, visitou a casa do Elvis, né? A lanchonete onde ele comia, o lugar preferido ali onde ele gostava de sentar na lanchonete. Isso é incrível, né? Como muitos anos depois, 90 anos, se ele estivesse vivo, estaria com 90 anos, como isso se mantém, né? Na sociedade, na cultura e, claro, principalmente nos Estados Unidos. Você já estava, quando você foi nos Estados Unidos, você já estava caracterizado ali pro musical, né? Com a costeleta, com o cabelo, e você era abordadíssimo, né, na rua ali, as pessoas, então é isso, lá muito nos Estados Unidos, as pessoas ficam ali, né, abordando, tirando foto, o Elvis vive muito, né, né, Beto? É impressionante, assim, quando a gente foi para Memphis, né, Tupelo, eu fui também em Tupelo, que é a cidade onde ele nasceu, né, a casa onde ele nasceu, inclusive até falei sobre isso hoje no Instagram também. É impressionante como não só Tupelo, mas Memphis, Graceland, toda, de uma maneira geral, ainda respira Elvis Presley, né? É uma coisa, assim, impressionante, assim, a quantidade de turistas, a quantidade de pessoas que têm um envolvimento com Elvis, e que tem... imagina, eu não estava hiper mega caracterizado, pelo contrário, eu estava com uma jaqueta de couro, a costeleta já estava conservando, né? Agora diminuiu um pouquinho para o Rock in Rio, mas já estava conservando a costeleta, o topete eu sempre tive,
E aí eu andando, enfim, com o violão, a gente gravando alguns conteúdos, as pessoas realmente me abordavam, pediam para tirar foto, tinha uma relação muito bacana, assim. Eu achei que eu ia ser mais um ali no meio daquele pessoal todo, mas pelo contrário, assim, as pessoas realmente chegavam e muitos até falaram que viriam ao Brasil só para assistir o espetáculo. Tinha uma relação muito legal. E a própria lanchonete, né, onde ele ia sempre, até depois de famoso, ele entrava pelas portas dos fundos só para comer o sanduíche favorito dele, que era de banana com pasta de amendoim e bacon, né? Ele amava, e ele no arcade restaurant, ele ia toda semana, né? Então lá tem a assinatura dele num guardanapo colado assim na mesa preferida dele. Tem todo um movimento ali na Rua do Blues mesmo, a Beale Street. Ainda hoje tem o blues rolando muito forte, o Elvis tocando. É muito bacana de ver nessa região em especial como o mundo ainda vive sob essa influência, sabe? Foi muito legal ter feito a Rota do Rei do Rock, assim, porque influenciou, e eu finalizei o texto do espetáculo, inclusive, em Memphis, de propósito. Eu fiz o último tratamento lá para dar essa... Foi onde ele morreu, né? Amalgamar, exatamente. Ele morreu em Graceland também, né? Nasceu em Tupelo, morreu em Graceland. E em Memphis eu finalizei o texto. Ó, Betinho, só para encerrar aqui, mandar um abraço para dona Luísa, que é a mãe da Thaís Freitas, viu, Sabino? Que é fanzaça do Elvis Presley. Number one. Vai em todos os shows, foi assistir o Beto, foi assistir o outro espetáculo também, tá ouvindo aqui, tá, né, fazendo essas homenagens também ao Elvis Presley. E o Lupato tem mais uma música aí, né? I feel my temperature rising. Beto Sargentelli conosco aqui, o Betinho que tá num teatro, que já tá ensaiando um outro espetáculo musical que vai estrear aí em breve, mas atendendo a gente aqui nessa manhã, no Manhã Bandeirantes, participando, relembrando e prestando essas homenagens aí ao Elvis Presley. Beto, obrigado, viu? Obrigado. Cara, todos os fãs de Elvis. Obrigado, Gobato. A gente começou a conversar aqui, qual música coloca, qual que você mais gosta. Impossível, né, Sabino? Cada um fala uma, todas são lindas, é bem difícil de escolher quando a gente fala em Elvis Presley. E vamos tentar colocar todas as mensagens que chegaram de ouvintes, porque aparentemente, viu, Sabino, a nossa audiência adora. E se a gente fosse colocar todos os pedidos dos ouvintes, aí ficaria até amanhã de manhã aqui